Parte 11. Previdência privada. Previdência privada é um tipo de investimento demonizado no Brasil devido aos bancos, mas que na realidade pode ser uma ótima alternativa para o investidor. Para eu conseguir elucidar isso, entrarei no detalhe em 7 características específicas da Previdência que te ajudarão não somente a entender como ela funciona, mas também a diferenciar uma previdência boa de uma ruim. Plano Gerador de Benefício Livre, PGBL, versus Vida Garantidor de Benefício Livre, VGBL. O PGBL é um tipo de previdência mais indicado para aqueles que já fazem a declaração de imposto de renda à pessoa física. Pelo modelo completo, pois com ele poderá ser feita dedução de até 12% de sua base tributável. Assim, é só calcular o valor de sua renda bruta anual, aplicar 12% e você terá o valor ideal que deve ser aplicado para que, além de contribuir com sua aposentadoria, possa pagar menos imposto no curto prazo. O VGBL, por outro lado, não permite que seja feito tal abatimento. Porém, é mais indicado para quem pensa no longo prazo, já que ao final do plano existe a necessidade de pagamento de imposto de renda somente sobre os valores auferidos, diferentemente do PGBL, que paga o imposto sobre o montante total investido. Tabela progressiva versus regressiva. A melhor opção para o longo prazo costuma ser a tabela regressiva, pois, com o passar dos anos, diminui sua alíquota de imposto de renda. Se você fosse resgatar sua providência um dia após tê-la feito, você pagaria 35% de imposto nessa opção. Porém, a cada 2 anos você diminui sua alíquota em 5%, chegando aos incríveis 10% de imposto depois de 10 anos. Na tabela progressiva, ela será somada com sua base de cálculo e entrará na mesma tabela de imposto de renda, chegando até 27,5% se o montante resgatado for muito grande. Se o seu objetivo é investir no longo prazo, provavelmente vai ter um belo montante aplicado. A tabela regressiva pode te ajudar a pagar menos imposto se o objetivo for alcançado. Taxa de administração. Parece óbvio, mas nem todos sabem. A taxa de administração é a remuneração paga pelo investidor na prestação do serviço de gestão e administração do fundo de investimento em questão. Uma taxa é uma taxa medida ao ano sobre seu patrimônio total. Imagine que você tem R$ 1 milhão investido em um fundo que cobra 2% de administração. Todos os anos, você terá um custo mínimo de R$ 20 mil. Por isso, é tão importante brigar por baixas taxas de administração. Taxa de carregamento. Em teoria, é um percentual que incide sobre todas as contribuições pagas em uma previdência e tem como objetivo atender despesas administrativas e a colocação do plano. Na minha opinião, é uma besteira. Afinal de contas, a taxa de administração remunera todas as partes necessárias. Sendo assim, todos os planos bons têm taxa de carregamento de 0%. Se você paga essa taxa, saiba que é por falta de informação, pois existem muitas opções com essas condições disponíveis no mercado e com valores extremamente baixos. Se você aportar R$ 500 por mês em um plano de previdência e tiver uma taxa de carregamento de 5%, significa que você vai deixar R$ 25 na mão do banco e R$ 475 investidos no seu fundo.
Significa que você já entra no plano perdendo mais de 5 meses de rentabilidade. Quanto menor, melhor. Taxa de rentabilidade. Aqui parece fácil, né? Porém, é bem provável que você faça a conta errada. Se por acaso você diz que seu investimento rendeu 10% no ano ou 0,8% ao mês, saiba que não é bem assim na prática de mercado. Nos investimentos, sempre temos que ter uma referência que vai funcionar como nossa base comparativa. Já fizemos contas com a taxa Selic e CDI, mas vale relembrar. Se a Selic render 10% ao ano, imagine que o CDI vai estar muito próximo disso, em torno de 9,9% ao ano. Agora que temos nossa taxa de referência, podemos dizer que, se o seu fundo rendeu 9,9% no ano, ele rendeu 100% do CDI. Aqui, quanto maior, melhor. Aliás, você tem uma noção da diferença de rentabilidade que 0,1% ao mês pode causar ao longo do prazo? Não menosprezes esse 0,1% ao mês. Taxas de excedente financeiro. A previdência deve ser olhada como uma aplicação que oferece a possibilidade de converter o patrimônio do investidor em complemento de renda. Sendo assim, imagine um cenário hipotético em que você possui R$ 600.000 e converte esse patrimônio em renda vitalícia. Se você fizer isso, poderá ter, em nosso exemplo, uma renda de R$ 3.500 durante toda a vida. O banco pode trabalhar com seus recursos, pois agora ele é o responsável por lhe pagar esse salário. E por isso acaba gerenciando também esses R$ 600.000 que agora são patrimônios dele. O objetivo do banco é rentabilizar esses R$ 600.000 da melhor forma possível. Se você conseguir que esses R$ 600.000 rendam R$ 6.000 por mês, como ele te paga R$ 3.500, gerou um excedente financeiro de R$ 2.500, certo? Se você possuir uma taxa de 0%, ele não te repassará nada. Caso tenha uma taxa de 50%, você vai receber R$ 1.250, além dos R$ 3.500 que recebe. Assim, você agora receberá R$ 4.750. Taxa de juros na conversão. Mais uma vez, apenas se você optar por converter o seu patrimônio investido na previdência em renda, um dos números utilizados no cálculo da renda que você receberá vai ser a taxa de juros disponível na data de sua aposentadoria. Imagine que quando você quiser converter em renda, se a taxa de juros no momento estiver em 6%, vai receber muito mais do que se a taxa estivesse em 2%. Isso porque a seguradora vai levar em consideração a rentabilidade disponível no momento no mercado, pois ela vai ser a detentora do seu patrimônio e vai trocar com você salário pelo valor investido. Porém, é possível que você tenha acordado uma taxa de juros na conversão, provavelmente de 0%. Ela não vai te dar nenhum bônus. No entanto, você poderia ter negociado uma taxa de 3%. Nesse caso, é como se você adicionasse 3% dos juros a mais sobre seu patrimônio total por ano, em uma eventual transformação de renda. Se você converter 1 milhão em renda, receberia R$ 30.000 a mais por ano, até o final da sua vida, parcelado aos longos dos meses. Bom, né? Tábua atuarial. Aqui está, possivelmente, o principal motivo de você precisar abrir uma previdência, independentemente do valor que vai aportar nela. Quando se é novo ou se faz isso para alguém ainda muito jovem. Sempre que você abre um plano de previdência, de forma automática, adere a uma tábua atuarial que estima qual vai ser a sua data de falecimento.
Imagine então que você tem uma data de falecimento prevista para 70 anos. Foque apenas no conceito, não no número. E você está com 65 anos. Se você quiser transformar seu patrimônio de renda em seguradora, vai fazer um cálculo levando em consideração os estimados 5 anos de vida e vai lhe pagar um valor. Se a sua data de falecimento prevista fosse aos 90 anos, a Previdência iria pensar: meu Deus, ele ainda vai viver mais 25 anos. E então pagaria um valor bem menor do que o primeiro exemplo, certo? O bom é que a tábua atuarial é contratada na hora que você abre um plano de previdência e ela não pode ser mudada. Por isso, incentivo muitos pais preocupados com o futuro de seus filhos ou até investidores pensando no futuro que abram um plano de previdência, muitas vezes só por abrir. Lá na frente, como a seguradora não pode expulsá-los do plano, você pode fazer uma simulação. E, se lhe agradar, pode transferir alguns milhões para o plano e transformá-lo em um benefício para você. Poder de escolha. O pilar Investir Melhor foi sobre escolhas e aprender a analisar melhor todo o leque de investimento que o mercado apresenta. Como foi pontuado ao longo dessas páginas, tomar decisões sobre o que fazer com o dinheiro é algo muito pessoal e pode variar tremendamente conforme o propósito e o prazo que se tem. Lembre-se que às vezes erramos, mas o importante é se manter focado no resultado final. Eu também errei quando muito jovem e perdi de cara o único dinheiro que meu pai havia me dado ao cair de cabeça na renda variável, sem o planejamento adequado. Mas não sou mais aquele garoto de 17 anos que tomava decisões sem fundamentos. Nem você continua o mesmo após ter chegado até aqui na leitura. Que tal, a partir de agora, ganhar mais e potencializar ainda mais os seus investimentos futuros? Pilar 3. Ganhar mais. Saia da linha de produção. O assalariamento é uma característica central do modo de produção capitalista. Enquanto empresários detêm os meios de produção, podem se apropriar do excedente produzido pelo proletariado, que, desprovido dos meios de produção, sobrevive pela venda de sua força de trabalho em troca de um salário. Compreender sem melindres essa equação é primordial para que fiquem claros quais mecanismos dentro das corporações e dos esquemas de trabalho podem lhe proporcionar chances de receber salários maiores. Ao contrário do que comumente fomos ensinados e repassamos às novas gerações, não é o esforço por si só, aplicado em cada tarefa, que garante o aumento de ordenado. O que assegura isso são os resultados financeiros que o trabalhador gera para quem detém os meios de produção. É o que chamo de conflito entre esforço e mérito. Se alguém ganha mais, é porque teve mérito. O caminho que o levou ao resultado positivo, o esforço, faz parte de uma história que não interessa a quem lhe paga um salário ou compra algum serviço da empresa. Sem refletir sobre esse simples conceito, as pessoas acabam sendo educadas nessas pequenas em modelos engessados, sem liberdade de criação e inovação. Somos ensinados que devemos nos esforçar para nos enquadrar no sistema, tirar sempre as melhores notas, conseguir entrar numa faculdade e, assim que possível, começar a trabalhar e dar o sangue para alguma empresa. Casar, ter filhos, comprar a casa própria, viajar, ter momentos de lazer sempre que possível, emendar um fim de semana, trocar de carro todo ano. Se der para guardar um pouco de dinheiro no meio do caminho, tudo bem. Se não der, faz parte. Chega-se ao fim da vida com poucos ativos e muito gasto, dependendo de filhos que muito provavelmente seguirão o mesmo ciclo de esforço e trabalho, sem quase nenhuma grande realização. Fomos treinados para achar que esse suposto esforço
empenhado na nossa trajetória, será sempre premiado. Mas nem sempre isso acontece. Quando falamos de negócios e de ganhar dinheiro, o esforço é apenas um veículo. O combustível que o faz sair do lugar é o resultado, a efetividade. Quem vence a corrida da riqueza é quem agrega valor, quem tem mérito, não necessariamente quem se esforçou mais. Não adianta um aluno virar à noite estudando para a prova do dia seguinte. Se ele não tiver retido os conhecimentos necessários, por maior que tenha sido o seu esforço, não será aprovado. E de nada adianta receber um consolo depois, um cafuné dos pais, dizendo que pelo menos ele se empenhou. Quem está colhendo os louros é quem passou no exame. E não sabemos exatamente quantas horas estudou, se foi mais ou menos do que o aluno que falhou. Também não é possível comparar o estado emocional e físico dos dois alunos no momento da prova. Quem mais se sacrificou ou quais técnicas cada um aplicou na prova. Na hora do 0 a 10, é a nota que conta a história final. Nos negócios e empresas, por mais que digam o contrário, vale a mesma lógica. O que é premiado é o resultado, não o esforço. É claro que o empenho e o engajamento são peças fundamentais para o sucesso, mas temos de deixar para trás a concepção errada de que deveríamos esperar ser premiados apenas pelo nosso esforço. Você receberá dinheiro de modo proporcional aos resultados que apresenta. Quantos indivíduos você conhece que dizem que passam horas e horas no trabalho, se dedicam, trocam a vida pessoal por um serviço muitas vezes automático, que pouco agrega em valor e, mesmo assim, ainda não enriqueceram? Além disso, quem garante que uma pessoa que trabalha 12 horas por dia se empenhou durante todo esse tempo sem distrações, foi produtivo e obteve para a empresa o retorno financeiro compatível com tanto sacrifício? Se o esforço fosse premiado, seu conhecido já seria milionário. O operário de fábrica mais produtivo teria sempre um padrão de vida muito elevado. Mas é mais fácil ver uma máquina substituindo funções do que um funcionário mediano, mesmo que esforçado, ficar rico. Um trabalhador que corre o dia inteiro para colocar sacos pesados de lixo dentro de um caminhão, faça chuva ou sol, com certeza se esforça muito mais que a maioria das pessoas. Mas ele é premiado por isso? Não. Um funcionário de empresa que sempre chega no horário, cumpre o que lhe pedem, é amistoso com os colegas e não reclama, além de ser reconhecidamente esforçado, será reconhecido? Se ele estiver trazendo mais dinheiro para a empresa, sim. Caso contrário, na visão do chefe, não fez nada além do que estava previsto em seu contrato de trabalho. Não, isso não é desmerecer trabalhos de natureza mais simples que também são necessários. Mas em prol da riqueza, temos de ser realistas e não suavizar o entendimento sobre produtividade, geração de valor, lucratividade e performance. O que proponho é a mudança de mindset, o entendimento real da engrenagem que nos faz ganhar mais dinheiro. É nesse trajeto. Não podemos cair na falácia que todo esforço é premiado. O esforço pelo esforço não gera riqueza. O que gera riqueza é o mérito. Com base nessa sabedoria, entendemos por que muita gente, mesmo repleta das melhores intenções, afirma que a meritocracia é um mecanismo injusto, pois ela não avalia as condições sociais pré-existentes e o esforço de cada indivíduo para atingir determinado resultado, se bom ou fraco. Mas não somos nós quem determinamos quem será o maior merecedor das coisas. Quem faz isto é o mercado, e ele só olha para resultados, não para o caminho trilhado. Recentemente, o jogador de futebol Neymar Júnior foi vendido pelo Barcelona ao Paris Saint-Germain pelo estratosférico valor de 222 milhões de euros, ou pela cotação da época do acordo, 821 milhões de reais.
O salário dele fica acima dos 30 milhões de euros por ano, equivalente a 9,25 milhões de reais por mês, 2,15 milhões de reais por semana, 308 mil reais por dia, 12,8 mil reais por hora. Neymar ganha o salário mínimo a cada 300 segundos. Além da inevitável inveja que esses números despertam, muitas pessoas esbravejam. É imoral que um único sujeito ganhe tanto dinheiro enquanto outros passam fome e que o médico ou o professor receba apenas um salário normal. Mas a resposta para essa equação é bem simples. Nenhum professor ou médico do mundo é capaz de gerar montanhas de dinheiro chutando e cabeceando uma bola. Só o Neymar e outros jogadores do seu porte. Dotado de talentos raríssimos, Neymar se tornou milionário pelo montante de dinheiro que traz a todos os que estão à sua volta. Ao time, às marcas que o patrocinam, milhares de empregos dependem do esporte que Neymar pratica. E sim, há médicos e professores que, por possuírem talentos únicos, também se tornam ricos. Esses profissionais se destacam, ganham prêmios e tornam professores renomados. Em países desenvolvidos, um professor mediano pode receber salários compatíveis ao de executivos no Brasil. Na Alemanha, o salário anual médio de um professor é de quase 50 mil dólares. No pequeno Principado de Luxemburgo, chega a 66 mil dólares por ano. A diferença salarial entre países explica muito bem porque o mérito, ou seja, mais dinheiro, não advém do esforço, mas sim de performance. Segundo o estudo realizado em 2018 pela Fundação Getúlio Vargas para o jornal O Globo, o empregado brasileiro gera em média 16,80 dólares por hora trabalhada, o que coloca o país na triste 50ª posição em uma lista de produtividade que inclui 68 nações. Na Alemanha, quinta colocada do ranking, os empregados são quase 4 vezes mais produtivos do que o brasileiro, gerando 64,40 dólares por hora, mesmo trabalhando em média 348 horas menos por ano que o trabalhador no Brasil. Quem é mais rico? Os esforços brasileiros ou os eficientes alemães? Em uma entrevista de emprego, dificilmente você será questionado se é esforçado ou se no emprego anterior ficava além do expediente para agradar seu chefe. O entrevistador vai querer saber seus resultados, projetos realizados, competências adquiridas e talentos. Apesar de ainda existirem vagas que exigem cumprimento de jornada, o mundo corporativo aos poucos tem flexibilizado horários. Arranjos nas grandes capitais permitem o home office por alguns dias da semana. Tudo isso não tem sido oferecido de favor, mas porque as grandes corporações também identificaram que maiores lucros vêm de resultados, não do controle. Se um funcionário fica mais satisfeito e produz mais por gastar menos tempo no trânsito, melhor para ambos. Entendendo essa engrenagem que rege os negócios, você começará a deixar a ingenuidade de lado e entender que seu foco para ganhar mais deve sempre ser o resultado. Se você agrega valor e dá mais resultado que outros, empresas vão disputá-lo e, consequentemente, poderão te pagar mais. Quem sabe disso não veste a camisa da empresa para a qual está trabalhando. Veste a sua roupa, mas coloca por cima o paletó da corporação e aproveita a estrutura de negócios de outros para atingir seus próprios objetivos financeiros. Em determinado momento, o ganho de capital do funcionário de mérito sempre permite que ele mesmo possa deter os meios de produção. E aí o ciclo se completa, seja via empreendedorismo com seu próprio negócio ou investindo em ações.